a teu filho, Pai, que venha trazer a palavra desta noite, que o Senhor venha usar ele grandemente na tua presença, Pai, que não seja ele, mas seja o Senhor, Pai, venha colocar as palavras na boca do teu filho, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Pai do Senhor para todos. Amém. Estou grato a Deus por essa rica oportunidade que Ele tem nos concedido nesta noite, para mais uma vez adorarmos o Seu santo nome aqui neste lugar nesta noite. Estou contente, estou feliz por nós estarmos aqui no encerramento desta campanha sobre a edificação aos muros de Jerusalém, aqui neste lugar nesta noite, aonde Deus, Ele tem preparado coisa extraordinária para mim e para ti aqui neste lugar nesta noite. Quantos creem que Deus tem uma palavra para o teu coração aqui neste lugar? Louvado seja Deus. Eu creio até o tutano nessa noite aqui neste lugar. Vamos abrir a nossa Bíblia Sagrada aqui no texto do tema da campanha desta noite, aqui no livro de Neemias, capítulo de número 1, nós vamos ler o verso de número 3 e o 4. Depois nós vamos pular para o versículo de número 11, para a nossa breve meditação nesta noite. Neemias, capítulo de número 1, nós vamos ler a partir do 3 até o verso de número 4. Depois, o último, que é o 11, que é o último versículo desta palavra nesta noite. Louvado seja Deus. Os irmãos que encontrou, diga amém. Amém. Que não encontrou, diga assim: espere por mim, pastor. Eu espero, irmãos. Escola dominical. Escola bíblica dominical também, né? É importante o que está na escola bíblica dominical para aprender a palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. A tradução da minha Bíblia é diferente, mas é só vitória de Deus para nós aqui nesta noite. Amém. Diz assim: eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto desprezavam e disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Aí o verso 4 fala: quando ouvi isso, eu me assentei e chorei durante alguns dias. Eu fiquei chorando e não comi nada. E fiz a Deus esta oração. Agora vamos ler o verso de número 11, que é o último versículo deste capítulo 1, que diz assim: ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros os teus servos, que têm prazer em te adorar e fazer com que eu tenha sucesso hoje, e que o rei seja bondoso comigo. Nesse tempo eu estava encarregado de servir vinho ao rei. Em outras traduções fala acerca: eu era copeiro do rei. Os irmãos podem se aceitar em nome de Jesus. Louvado seja Deus nesta noite. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nesta noite Deus mais uma vez colocou esta palavra na tábua do meu coração aqui neste lugar, para falar acerca daquilo que aconteceu na vida de um homem chamado Neemias. Ali naquela época,
no qual Deus, Ele lhe deu aquela oportunidade para com que aquele homem chamado Neemias, ele pudesse fazer adiante da sua presença, ali naquela época, quando a Bíblia Sagrada, ela nos diz bem claro, acerca de tudo aquilo que Neemias, ele fez, por intermédio da palavra chamada oração de Deus na sua vida, ali naquela época, no qual aquele homem, ele tinha um grande desejo ali no seu coração, no qual aquele desejo, meu amado e minha amada, Deus ele colocou ali no coração daquele homem chamado Neemias, ali naquela época. Aí você pode perguntar para mim nesta noite, pastor Lucenildo, qual era o desejo que Neemias, ele tinha no seu coração, ali naquela época? Era o desejo que ele ia até aquela cidade chamada Judá, para que ele pudesse novamente edificar aqueles muros de Jerusalém, ali naquela época. Louvado seja Deus. E nos diz a Bíblia Sagrada, meu amado e minha amada, que antes de Neemias ele fazer tudo aquilo que Deus ele tocou no seu coração, ali naquela época, a Bíblia Sagrada nos diz que Neemias, ele estava cativo na cidade chamada Babilônia, ali naquela época, aonde o seu pai e a sua mãe estavam também ali naquela cidade de Babilônia, cativo, ali naquele exato momento. E nos diz a Bíblia Sagrada, quando Nabucodonosor, ele tomou posse da cidade de Judá, aqueles que estavam ali em Babilônia, ele pegou a todas aquelas pessoas e colocaram cativo ali naquela cidade, naquela época. A Bíblia também nos diz, meu amado, meu irmão, quando Neemias, o pai de Neemias, o Senhor, Acalias, ele estava ali preso, cativo da Babilônia naquela época. A Bíblia nos diz que aquele homem chamado Acalias, ele era um homem chamado judeu, e a sua mãe também, ela era judia, ali naquela época. E também nos diz a Bíblia Sagrada, que Neemias, ele nasceu ali no cativeiro na Babilônia. Louvado seja Deus. E nos diz a Bíblia Sagrada, meu amado irmão, que quando Neemias, ele nasceu cativo, preso na Babilônia, ali naquela época, eita coisa linda, Jesus de Nazaré. Aí você pode falar para mim nesta noite, pastor, Neemias, ele nasceu em um cativeiro, preso, ali naquela época. Sim, ele estava totalmente preso ali naquela época. Mas não diz a Bíblia Sagrada, meu amado e minha amada, que quando Neemias, ele nasceu na Babilônia, que hoje representa o Iraque, e não diz a Bíblia Sagrada que naquele exato momento Deus, ele já começou a trabalhar na vida daquele homem chamado Neemias, ali naquela época, no qual quando Deus, ele tinha aquele propósito para realizar na vida daquele homem chamado Neemias naquela época. Eu quero vos dizer nesta noite, você que tem promessa de Deus sobre a tua vida aqui neste lugar, o meu Deus manda te dizer nesta noite que ele vai cumprir com a promessa que ele fez para você aqui nesta noite, porque quem está falando sou eu não, é a palavra de Deus. Quem fala comigo e contigo neste lugar, quando pode exaltar e glorificar, é a palavra do Senhor aqui nesta noite. Eita coisa linda, Jesus de Nazaré. Por isso que aqui no capítulo 1, meu amado e minha amada, Neemias, ele ora intercedendo por Jerusalém. Era uma cidade que ele nunca foi, mas ele só ouvia falar acerca daquela cidade de Jerusalém ali naquela época. Eita coisa linda, Jesus de Nazaré. Quando muitas pessoas hoje em dia, elas não conhecem muitos lugares na face do mundo, e tem pessoas que muitas vezes ela tem aquele desejo no seu coração
de um dia conhecer os Estados Unidos, um dia de conhecer a França, um dia de conhecer outros lugares na face da terra. Tem ou não tem? Tem. Eita coisa linda. E tem pessoas também, irmãos, que têm um desejo de ir até para a África, pregar a palavra de Deus. Mas as pessoas não sabem como é que é lá na África. Qual tipo de perseguição que o povo de Deus, eles enfrentam ali na África, meu amado. Tem lugar aí que as pessoas comem até barata. Você sabia disso? Tem pessoas que comem até rato. Um dia desse passou na televisão, pessoas nordestinas comendo rato, irmãos. Eles pegavam aquele rato, eles matavam, tratavam de várias maneiras, depois fritavam no óleo e comia. Porque lá no Nordeste, irmãos, as pessoas elas sofrem com a palavra chamada mantimento para a sua alimentação. E para eles sobreviver ali na cidade do Norte, no Nordeste, as pessoas hoje em dia têm que fazer qualquer coisa que é para comer e não morrer. E não diz a história que Neemias, ele estava intercedendo por Jerusalém ali naquela época. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Nesta noite Deus ele te chama para uma grande oração aqui neste lugar. Deus ele te chama nesta noite. É para você descer, é na sua presença aqui neste lugar. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite. É na madrugada, é de joelho no chão que Deus vai falar com o crente aqui neste lugar nesta noite. Quantos querem vitória aqui da parte de Deus? É sobre a tua vida nesta noite. Então é necessário, é você descer, é você buscar, é a Deus na oração nesta noite, para que ele venha se levantar. É no seu trono da graça e venha te dar vitória. É vitória, é vitória aqui neste lugar nesta noite. Quantos que nesta noite levanta a tua mão aqui neste lugar e glorifica a Jesus Cristo de Nazaré aqui nesta noite. Quantos que aqui neste lugar nesta noite? Eita coisa linda, Jesus de Nazaré aqui neste lugar. Eu vejo Deus trabalhando na vida de muitas pessoas aqui neste lugar nesta noite. Hoje é o final da campanha sobre a edificação dos muros de Jerusalém. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Ele vai levantar o teu muro aqui hoje. Ele vai levantar o teu muro aqui hoje. Aquele muro que estava caído na tua vida, Deus manda te dizer nesta noite: eu vou levantar. É o teu muro hoje aqui neste lugar. E tu vai dizer que só o Senhor é Deus sobre a minha vida aqui neste lugar. Eita coisa linda, Jesus de Nazaré. Glorifica a Deus. Jesus está aqui neste lugar nesta noite. Ele quer ouvir a tua adoração aqui neste lugar nesta noite. Eu vejo meus olhos da fé, irmão. Deus tocando em pessoas enfermas aqui neste lugar nesta noite. Você veio para cá com uma enfermidade tão grande na tua vida nesta noite, mas eu receba a cura pelo poder da palavra de Deus aqui neste lugar. Receba a cura nesta noite. É pelo poder da palavra do Senhor. É sobre a tua vida aqui neste lugar nesta noite. Eu quero essa coisa para você. Aquele que estiver triste aqui neste lugar nesta noite, Ele vai te levantar. É pelo poder da palavra dele. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem poder. Você crê que a palavra de Deus tem poder aqui nesse lugar nessa noite? Eita coisa linda, Jesus de Nazaré. E não diz a Bíblia Sagrada que Neemias agora ele começou a buscar a Deus em oração. Não diz o capítulo dessa história, irmãos, que quando Neemias começou a orar ao Senhor, intercedendo a Deus em favor de Jerusalém naquela época, agora chega o seu irmão chamado Anani. Quem era Anani? O irmão de Neemias ali naquela época. E quando aquele homem chamado Anani, ele chega aqui na presença de Neemias naquela época, Neemias, ele já começa a correr a dizer: Anani, Anani, conta para mim, Anani, conta para mim agora, Anani, qual que é a situação de Jerusalém, conta para mim, Anani. E Anani, naquela época, meu amado e meu irmão e minha amada irmã, nesta noite, ele contou toda a situação
que estava acontecendo ali naquela cidade de Jerusalém. Não era uma notícia boa que ele queria ouvir da boca do seu irmão quando ele veio ali de Jerusalém. Não, amados. Aí você pode perguntar para mim nesta noite: mas pastor, mas por que Neemias, ele se preocupava muito com aquela cidade de Jerusalém naquela época? Irmãos, quando Deus ele coloca um desejo no nosso coração, daquilo que nós queremos, daquilo que a gente quer aqui nessa noite, eu quero te dizer uma coisa nesta noite aqui neste lugar. Você que tem um desejo profundamente em teu coração aqui neste lugar, nesta noite, Deus, ele vai realizar todos os desejos do teu coração aqui neste lugar, nesta noite. Ah, pastor, mas eu vi tanta coisa, eu sacrifiquei minha vida, eu fiz campanha, eu fui no monte, eu vi tanta coisa, pastor, e ainda não aconteceu essa promessa na minha vida. Mas eu quero vos dizer nesta noite: a promessa de Deus ainda está de pé. É para você que está aqui debaixo da sua promessa. Se você quer, levanta a tua mão aqui neste lugar. É para quem crê nesta noite. É na promessa de Deus. Quantos crê aqui na promessa do Senhor? É sobre a sua vida nesta noite. Então glorifica a Jesus Cristo de Nazaré aqui neste lugar. Eita coisa linda, lá canta lá, baixinho, me canta lá da cai. Canta lá, baixinho, me canta lá pra cai, me canta lá da cai. Eu sinto Jesus aqui neste lugar nesta noite. A presença de Deus aqui neste lugar. A presença de Deus aqui neste lugar. E a Nani, ele passando toda a situação para Neemias acerca de tudo aquilo que estava acontecendo na cidade de Judá. Eita coisa linda, vai chamar alguém para você. Vai chamar alguém na tua casa e vai contar toda a situação. Olha, irmãos, eu não sei de onde é que Deus vai mandar, mas vai chegar uma pessoa na tua casa e vai contar a situação do que está acontecendo, do que vai acontecer. Eu não sei de onde é que vai vir, mas que Deus vai mandar, vai. É para aumentar mais a tua fé aqui neste lugar. Sabe por quê? Porque aquele Deus, aquele que nós servimos nesta noite, Ele é todo poderoso, é para te dar vitória aqui neste lugar. Você crê, você crê, você crê? Quantos querem aqui neste lugar nesta noite? Abaixa você nesta noite. É só glorificar, porque os muros Ele vai edificar. É sobre a vida de crente aqui neste lugar. Eu estou vendo Deus levantando muros aqui neste lugar nesta noite. Eu sinto o Deus da fé aqui neste lugar. Deus está levantando muros, edificando os muros aqui neste lugar nesta noite. É sobre a tua vida aqui neste lugar. Tu crê? Eita coisa linda. Era necessário para Deus cumprir isso na vida de Neemias. Agora, depois da morte do Senhor, Acalias. Quem era Acalias? Quem está lembrado? Eu acho que você não está ligado no culto. Quem era o Senhor Acalias? Pai de Neemias. Ele faleceu. Nos diz os historiadores bíblicos que ele servia na mesa do rei chamado Artaxerxes, ali naquela época. Depois do Senhor Acalias, ele faleceu. Quem ficou no lugar dele? Neemias.